O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, no Evangelho, propriamente dito, por 3 vezes, Jesus usa a expressão: não tenhais medo. Quais são os nossos medos? Por que Jesus dirige aos seus discípulos essa expressão? Medo de quê? O medo nos vem diante de uma dificuldade. E Jesus nos convida, portanto, a não termos medo. Ele nos convida à confiança. A confiança em Deus. Ele é a nossa força. No domingo passado, nós vimos Jesus enviando seus discípulos à missão. As leituras bíblicas de hoje falam das dificuldades que os discípulos iriam enfrentar nessa missão, para serem fiéis ao chamado de Deus. Também nós, Deus confia a cada um de nós uma missão. E sabemos que a missão que Deus nos confia, ela tem dificuldade. Como que nós podemos perseverar nessa missão, no chamado que Deus nos faz? Como responder a esse chamado diante do medo que às vezes sentimos? Diante dessas dificuldades, da exigência desse chamado, das dificuldades que encontramos pelos caminhos da vida, como superar esse medo? Na primeira leitura de hoje, um texto da profecia de Jeremias, nós encontramos um exemplo de Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus a uma missão. No início, ele tentou resistir a esse chamado. Ele disse para Deus que ele não sabia falar, que ele era muito jovem para aquela missão, mas acaba respondendo de maneira positiva a esse chamado de Deus, porque Deus tinha falado para ele que ele estaria com ele. Eu estou contigo. Mas a missão de Jeremias foi tão difícil que em vários momentos ele reclama de Deus.
Ele diz que a cruz está pesada, que a missão está difícil, diante de tantos obstáculos que ele encontra, como também nós encontramos. O texto de hoje, Jeremias declara a sua confiança em Deus, diante de uma situação que ele estava sofrendo. Por que ele estava sofrendo? Porque Jeremias tinha ido ao templo de Jerusalém, e lá ele tinha feito duras críticas aos líderes religiosos daquela época, e inclusive tinha anunciado a destruição do templo de Jerusalém. A palavra de Jeremias, ela não foi acolhida pelas pessoas. E aí começa uma perseguição a Jeremias. E Jeremias sente que até os seus amigos mais próximos, até a sua família, o tinha abandonado. E ele sente a dor, o peso da missão. E talvez isso tenha trazido a Jeremias o medo. E é justamente aqui que as pessoas dizem assim: vamos ficar olhando para ele, ver ele se comete algum erro, para a gente condená-lo. E Jeremias enfrenta a maldade das pessoas. E é justamente aí, quando ele sente a dureza da missão, que Jeremias experimenta a proteção divina. Diante de tudo isso, diante do seu medo, da sua angústia, Jeremias vai dizer: mas apesar de tudo isso que eu estou passando, o Senhor está ao meu lado. Ele está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Essa é a confiança de Jeremias. O Senhor está ao meu lado, Ele caminha comigo, e eu não vou ser vencido. Foi essa experiência da proteção divina que Jeremias diz: o Senhor salvou minha vida das mãos dos maus. Portanto, diante dos nossos medos, das nossas angústias, nós precisamos renovar essa confiança do profeta Jeremias. É dizermos: o Senhor está ao meu lado. Diante de tudo que eu estou passando, das minhas angústias, dos meus medos, o Senhor está ao meu lado. E quando nós temos essa confiança que Deus está ao nosso lado, é possível vencer esses medos. Por isso que o nosso salmo de hoje, o nosso Salmo 68, ele canta o louvor daquelas pessoas que recorrem a Deus, porque elas não podem contar com ninguém. É um salmo de confiança. Escuta-me, Senhor, ponde os olhos sobre mim com grande amor. É o pedido que o salmista faz no momento de angústia. E aí esse salmo vai espalhar essa melodia de confiança, pois nosso Deus atende às preces dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que os céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que nele vive, porque Deus não esquece de nós. Por isso nós podemos colocar nele a nossa confiança, como o profeta Jeremias colocou no momento difícil da sua vida, no momento de angústia. O texto do Evangelho de hoje, Jesus vai advertir os próprios discípulos, ao enviar eles, vai falar dos perigos, das perseguições, das incompreensões que eles iriam enfrentar. Por isso ele diz: não tenham medo, não tenhais medo.
É isso que Jesus fala aos discípulos e fala a cada um de nós. Ao enviar seus discípulos, Jesus assegura a sua presença, a sua proteção, a fim de que os discípulos possam superar as dificuldades, os medos da missão. Interessante que primeiro Jesus pede aos discípulos que não deixem o medo impedir a proclamação da boa notícia do Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção, acima dos telhados, a fim de que o mundo, a fim de que cada pessoa seja transformada por essa palavra. No segundo momento, Jesus recomenda aos discípulos que não se deixem vencer pelo medo da morte física. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui é importante a gente destacar que muitas gerações cresceram com o slogan que dizia assim: salva a tua alma, como se o corpo não prestasse, que você deve se preocupar apenas com a salvação da sua alma, que a alma, o corpo é uma coisa ruim e que a alma é uma coisa boa. Então o corpo tem que ser desprezado e cuidar apenas da alma. Um documento muito importante do Concílio Vaticano II, ele sublinhou que não existe alma separada do corpo, nem antes do nascimento e nem depois da morte, porque nós somos um todo, de alma e corpo, até depois da morte. Se nós pegarmos Jesus ressuscitado, se a gente achar que é só alma, que o corpo é só alma, é só um espírito, é interessante que Jesus, depois, uma alma, espírito, você não toca, né? Você não toca na alma, não é matéria. Mas Jesus ressuscitado, ele pediu para os discípulos tocar nele. Toca aqui. Então a gente percebe que mesmo depois da morte, o corpo é importante. Nós somos um todo, não existe um corpo sem alma, nem uma alma sem corpo. Por isso que todo o ser humano é importante. Podemos dizer que a gente tem medo da morte física aqui, no sentido, quando nós perdemos aquilo que é mais importante, quando nos tira Deus. Porque a morte mesmo é a ausência de Deus. É quando matam as pessoas, as ideias, tira Deus do nosso coração, mata Deus no coração. E quando Deus morre em nós, nós também morremos. Um terceiro momento, Jesus convida os discípulos a descobrir a confiança absoluta em Deus, confiar nele. E para isso ele usa duas imagens, dos pássaros e dos cabelos da cabeça. Ele diz assim: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? E nenhum deles cai no chão, sem a vontade de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. E ele diz assim: vocês valem mais do que pardais. Deus é como um pai cheio de amor e de ternura, sempre preocupado a cuidar de nós, seus filhos e filhas, e nos proteger. Ora, depois que a gente descobre um Deus assim, ele nos diz que nós valemos mais, são mais importantes do que pardais. Temos alguma razão para ter medo? Ter medo de quê? Se Deus cuida de nós,
Portanto, Jesus nos dá certeza de que sua presença ao nosso lado, e essa certeza, essa presença vai afugentar o nosso medo. Não precisa temer, não tenhas medo. Confiando na graça de Deus, nós podemos superar os medos. Não tenhais medo. Mas Jesus diz que nós precisamos temer outras coisas. Existe aquele chamado medo biológico, né? E esse medo é importante, porque nós trazemos dentro de nós um medo biológico. O medo biológico é como um relógio que está dentro de nós. E quando aparece um perigo, aí o que acontece? Quando aparece esse perigo, o organismo vai se defender. Esse medo é importante, porque ele traz segurança, né? Se você chega perto de uma situação de perigo, automaticamente, dentro de você é uma reação de medo. E esse medo é muito importante, porque ele nos protege. Você chega perto de um animal, né, que pode te atacar, automaticamente seu corpo reage como medo. Diante do perigo, você reage com medo. E esse medo é importante. Ele nos alerta, cuidado. Mas existe também um medo psicológico. É o medo que nós temos das tarefas que nós recebemos. Esse medo, ele é normal, mas ele revela uma certa insegurança. E a gente só vai superar isso ao longo da nossa vida. Temos medo daquilo que podemos fazer. Um exemplo de um complexo de inferioridade, né? E a gente só supera isso, talvez quando alguém chega perto de nós e diz: olha, você é capaz, vai. E aí a gente supera esse medo. Muitas vezes nós precisamos ouvir isso, né? Agora, há um medo que Jesus fala no Evangelho, que nós devemos abolir totalmente da nossa vida, que é o medo de Deus. De Deus a gente não deve ter medo. Ele é o único do qual não devemos ter medo. Ele é o Pai da ternura, da bondade. De Deus nós não devemos ter medo nunca, porque Deus é só confiança, é só entrega, é só esperança. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos acreditar. Como o profeta Jeremias, na primeira leitura, sentiu e experimentou essa presença de Deus. No momento de angústia, de medo, o Senhor está ao meu lado. Ele está ao nosso lado. Por isso nós podemos rezar nesta manhã, nessa liturgia de hoje, como salmista. Por isso elevo para vós a minha oração nesse tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. É isso que o Salmo de hoje nos convida a rezar, e que nós podemos rezar nessa manhã de domingo, renovando em nós essa certeza que o Senhor está ao nosso lado. E se Ele está ao nosso lado, nele nós podemos confiar, podemos superar os nossos medos, as nossas angústias, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador